bom, turma? Sejam bem-vindos para mais um bloco. Vamos dar sequência aqui no nosso conteúdo. Então, nós estávamos falando a respeito de proteções para contatos indiretos, né, contra choques elétricos. Quando a gente fala sobre esse tipo, né, de proteção, a gente precisa um pouco, primeiro, compreender algumas definições, tá? Primeira definição, né, o que é uma isolação básica, né, que é um tipo de proteção. Isolação básica é aquela isolação primária aplicada às partes vivas, tá? Então, todo equipamento que ele tem um risco de choque, ele tem ali uma proteção primária. Isolação suplementar é aquela isolação que, independente, né, da básica, ela é adicional. Então, você tem uma dupla camada de proteção. Dupla isolação, pessoal, neste caso aqui, é quando você tem a isolação básica, tá? Porém, esta segunda camada de isolação não é um outro tipo de proteção. Seria mais ou menos assim um cabo no qual ele vem com duas camadas protetoras, tá? Onde você tem, por exemplo, a isolação do condutor e você tem aquela capa de proteção do cabo, tá? Isolação reforçada, né? É aquela isolação que vem de uma forma única, porém ela tem um aspecto construtivo um pouco superior à isolação básica. Equipotencialização da proteção. Esse assunto aqui tem a ver com o assunto que nós tratamos lá no início do semestre, quando nós estávamos falando a respeito de superfícies equipotenciais. Então, o que é equipotencialização da proteção? Significa você pegar todos os dispositivos de proteção do seu circuito, todos os condutores de proteção, e você equipotencializar os pontos, as partes vivas, tá? Então, basicamente, você vai pegar tudo que é parte viva, que é parte metálica, que corre o risco de causar choque elétrico, você vai puxar um condutor de proteção a partir daquele ponto, e aí você vai ligar no seu aterramento. Isso é equipotencialização da proteção. Ligação equipotencial, naturalmente, né, é você equipotencializar. Então, é fazer isso que eu falei, é pegar todos esses condutores de proteção e ligar em um mesmo ponto, de aterramento, no caso. E separação da proteção tem a ver com a questão de você ter os circuitos com a sua proteção básica, tá? E você ter uma proteção supletiva a esses circuitos. Como que isso pode ser conseguido? Por exemplo, se você usa uma isolação básica mais uma isolação suplementar, se você usa uma isolação reforçada, se você tem uma blindagem de proteção, se você vai fazer uma combinação de todos esses fatores. Então, é muito importante que, nesse caso, você consiga separar bem quais são os tipos de proteção que você está utilizando. Blindagem de proteção. A blindagem de proteção, pessoal, ela está relacionada com as questões dos efeitos produzidos pela corrente elétrica circulando através dos condutores. Então, nesse caso aqui, novamente, pegando lá aqueles conceitos básicos que nós vimos lá no início do semestre, vocês sabem que toda corrente circulando num condutor, de acordo com sua taxa de variação no tempo, ela vai produzir o quê? Vai produzir um fluxo, tá? E um campo magnético. E esse fluxo, esse campo magnético, ele pode causar o quê? Interferências, tá? Então, você fazer blindagem de proteção, você está interessado em evitar esse tipo de interferência. Por esse motivo, geralmente as blindagens de proteção elas são do tipo metálicas. Então, soluções do tipo metálicas geralmente são aplicadas para esse caso. E aí, quais são os exemplos, né, que nós temos? Por exemplo, você ter uma blindagem de proteção separada de cada circuito adjacente por uma isolação básica dimensionada com a tensão do circuito correspondente. Ela também deve ser conectada direto ou indiretamente a terminal para ligação do condutor de proteção externo.
Então, isso aqui tem a ver com o aterramento da blindagem. Deve ser capaz de suportar solicitações térmicas dinâmicas, dentre outras, né, em caso de falha. E precisa ter uma separação básica, tá, entre o circuito e entre o condutor, né, e isso é provido por essa isolação básica. Aqui, só para ilustrar um pouquinho para vocês, a questão da equipotencialização da proteção de um circuito elétrico. Então, percebam aqui que eu estou trabalhando com várias partes metálicas em uma construção, não apenas aquelas que trabalham com energia elétrica. Você tem aqui o eletroduto que trabalha com energia elétrica, mas você tem várias outras partes que são metálicas e que, porventura, podem vir a circular uma corrente ou ter uma descarga atmosférica, algo do tipo. Então, equipotencializar seria você pegar tudo que é metálico dentro da sua edificação, puxar um condutor de proteção a partir dela e levar para a mesma ligação equipotencial, ou seja, para o mesmo ponto de aterramento. Bom, o que a norma recomenda, então, para tudo isso que nós vimos sobre choque elétrico? Então, ela fala o seguinte, olha, a medida de proteção por seccionamento automático da alimentação, ela tem função vital para evitar uma tensão de contato ocorra, né, por um tempo superior àquilo que seu corpo vai suportar, tá? No caso de uma falta, um dispositivo de proteção ele tem que interromper a corrente de falta em um tempo suficientemente curto, de forma a evitar que aquela corrente, passando por você, aquele choque elétrico, te cause danos. E aí, os recursos de seccionamento automático que promovem o desligamento de circuito, onde está ocorrendo essa falta, né, eles são usados quando a equipotencialização não é suficiente para impedir o aparecimento das tensões de contato. Então, isso aqui é aquele assunto que eu falei para vocês um pouco anterior. Você usa uma primeira linha de proteção, que seria o quê? A equipotencialização, o condutor de proteção. Esse condutor vai atuar? Vai proteger? Vai, mas ele pode falhar. Então, você precisa ter uma segunda barreira de proteção. Quem que é essa segunda barreira? Um dispositivo de sobrecorrente, que pode ser um disjuntor, tá? Ou o IDR, tá? E aí eu particularmente recomendo mais o IDR, que é o dispositivo de corrente residual diferencial, tá? Como que esse dispositivo opera, funciona, né? Então vamos lá. No caso, se for, né, o dispositivo de proteção contra sobrecorrente, o disjuntor, existe um cálculo que você pode fazer a partir das características do seu disjuntor para saber se naquele ponto do circuito o seu disjuntor consegue captar, perceber, identificar uma corrente de falta que é muito pequenininha, tá? E isso aqui pode ser feito através desses equacionamentos, tá? Aqui nós temos dois equacionamentos. Esses dois equacionamentos eles variam de acordo com o tipo de aterramento, que vai ser o próximo tópico da nossa aula. Se for um aterramento do tipo TN, vocês vão utilizar esses dois equacionamentos de cima, para comprimento máximo de circuito e para seção mínima de condutor. Se for um aterramento do tipo IT, depois eu vou explicar para vocês como é isso, vocês vão utilizar os dois equacionamentos de baixo para comprimento máximo de circuito e para a seção mínima do condutor. Quais são as características que ele leva em consideração? Basicamente, o tipo de material, que é o ρ, né? O M, que tem relação entre a seção do condutor fase e o condutor de proteção. Geralmente esse M a gente vai utilizar ele igual a 1, tá? O IA é a corrente de atuação instantânea do disjuntor. Então, essa corrente de atuação instantânea é aquela corrente que ele indica lá, olha, a curva B do disjuntor, por exemplo, ela está pronta para atuar com 5 vezes em nominal.
Então essa aqui é a curva mínima de atuação dele. Acima disso ele já atua. Aí dependendo vai atuar mais rapidamente ou um pouco mais lentamente. Considera também a tensão fase neutra do circuito e por fim a seção do condutor. Aí naturalmente quando você vai calcular a seção mínima, você já sabe o comprimento do circuito e aí você vai querer calcular a seção, tá? Isso no caso do disjuntor. Então você vai pegar, você vai fazer um cálculo e vai verificar se aquele circuito, aquele ponto está protegido. Geralmente, quando o circuito é curto, possivelmente o seu disjuntor vai conseguir proteger, tá? Somente circuitos um pouco mais longos é que você precisa ter mais atenção, tá? Porque aí a corrente é tão baixinha que o disjuntor ele passa desapercebido. Ele não percebe aquela fuga e aí ele não consegue desarmar, tá? Mas aí para estes casos nós temos o nosso seccionamento automático por DR, que é o dispositivo residual, tá? Como é que funciona esse dispositivo residual, pessoal? Ele se assemelha a um disjuntor, só que no interior dele, vocês lembram quando a gente estava falando do dimensionamento, né, dos disjuntores, e eu falei que existia o disjuntor com DR, né? Esse DR ele possui um toroide, então, no seu interior. Então, o que você vai fazer? Se há um DR para um circuito monofásico, você tem a fase indo para o seu circuito, né? A corrente vai através dessa fase, volta através do neutro, e aí esse condutor ele passa através desse toroide. Então, automaticamente, o que ele faz? A corrente está indo num sentido do toroide, então induz um fluxo magnético num sentido. Se não tem fuga, a corrente volta para aquele mesmo neutro, né? E aí vai induzir um fluxo magnético no sentido contrário. A soma dos fluxos vai ser igual a zero. Se a soma dos fluxos é igual a zero, não tem fuga de corrente. Se não tem fuga de corrente, o circuito permanece energizado. Quando há fuga de corrente, o que vai acontecer? Você vai ter uma diferença de corrente que vai e corrente que volta. E aí você passa a ter um fluxo circulante. Esse fluxo circulante vai atuar no mecanismo de desarme do disjuntor, tirando o disjuntor de serviço, tá? E aí dessa forma ele vai proteger a instalação elétrica. Mas para que isso ocorra, quais são as características que são consideradas, tá, sobre o DR? Então o DR geralmente ele detecta correntes de fuga superiores a 30 mA, que são aquelas que passam a ser prejudiciais. Quais circuitos que são recomendados o uso desse tipo de proteção? Circuitos onde tem maior exposição. Exemplo, circuito que serve ponto de utilização em locais com banheira ou chuveiro. Então, ali é um circuito interessante para você utilizar um DR, tá? Circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas internas que possam vir a alimentar equipamentos no exterior, tá? Então, olha só, você tem uma tomada de corrente, uma área interna, porém você vai conectar com a máquina, com a lavadora de alta pressão, e essa lavadora de alta pressão pode ficar exposta ao tempo. Então, isso aí já é preocupante, né? Então, você recomenda o uso do DR. Circuitos residenciais que sirvam de pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, são as famosas áreas molhadas, tá? Também é importante utilizar. E em edificações não residenciais que sirvam pontos de tomada situados em cozinhas, copas-cozinhas, entre outras, né? Que também são áreas molhadas. Então, para todos esses casos, recomenda-se o uso do DR, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. E nesse próximo bloco nós vamos falar a respeito do terceiro tópico da nossa aula de hoje, que são os esquemas de aterramentos. Até lá!